realizar esse sonho, através de um planejamento. Essa é a nossa ideia. Então a ideia é vocês se concentrarem como se vocês estivessem prontos para comprar uma farmácia ou para montar uma farmácia. Então como que vocês vão ver a farmácia, porque geralmente trabalho ali no balcão fica restrito. Como que a gente tem uma visão de cima para baixo, de todos os nuances da farmácia? A ideia é a gente fazer uma imersão dentro, como se fosse uma piscina, e para a gente conseguir ver tudo que a gente precisa ver, tudo que é importante antes da gente montar ou a gente comprar uma farmácia. Meu nome é Elicínio Madeira, eu trabalho com farmácia faz 28 anos. A minha experiência como dono de farmácia começou numa farmácia de bairro. Então quando a gente for escolher a farmácia, qual a diferença que tem uma farmácia de bairro, quanto que a gente investe numa farmácia de bairro, quanto a gente vai investir numa farmácia do centro, se a gente for para a praia, se a gente for dentro do mercado, de um shopping, as diferenças que uma farmácia tem. De 92 para 94 eu fui para a Alemanha estudar e lá eu fiz estágio em 2 farmácias. E as farmácias de lá, pelo menos naquela época, hoje que não mudou muito, ela trabalhava com manipulação e dispensação. Então você pegava os 2 nichos de mercado, que é a receita, tanto a receita do medicamento industrializado quanto da manipulação. E eu trouxe para cá. Eu montei uma farmácia que ela tinha manipulação e a dispensação comum. Então fica no comércio. A farmácia hoje está só no comércio praticamente. E a conversa que tem entre o atendente, o farmacêutico e o cliente praticamente se resume a desconto, ao preço do medicamento. A nossa proposta é fazer uma coisa diferente, aonde o cliente nosso troque o desconto, onde fica ênfase maior em desconto, a gente fazer uma troca, conseguir que o nosso cliente troque o desconto por saúde. E a gente tem que aceitar o foco, fazermos compras com mais exatidão, a gente arrumar parceiros, a gente fazer compra de parceiros nossos, gente que nos ajude, e não a gente ajudar quem não nos ajuda muito. Então é muito importante escolher parceiros na hora de fazer as compras. E para a gente mudar o atendimento, para a gente fazer com que o nosso cliente deixe o desconto por saúde, o que a gente precisa? Oferecer um atendimento personalizado. Mas a gente não tem como fazer um remédio para cada paciente. Mas a gente pode fazer o quê? Os serviços farmacêuticos. Tem muitas farmácias que estão deixando de fazer. Ou tem, mas fica lá escondidinho e ninguém gosta de fazer. O que a gente tem que fazer? Que a nossa farmácia faz todos os serviços farmacêuticos. Arruma uma sala para inalação, arruma uma sala para fazer todos os serviços. Para a gente resgatar aquilo que a gente está deixando de fazer na farmácia. E a outra coisa, os MIPs. Os MIPs, os medicamentos que foram tirados daqui de dentro, se a gente imaginar que isso aqui fosse uma farmácia, foi tirado daqui do balcão e foi colocado lá para a perfumaria. E nós temos muito trabalho para a gente fazer, tem muitas ações para fazer em cima de orientação dos MIPs. Tem até pós-graduação, especialização em prescrição farmacêutica, onde nós vamos falar. Ela é tão importante, nós podemos fazer um baita do trabalho em cima disso. Porque o farmacêutico ele não é só um comerciante. Nós estudamos para ser mais do que isso. Porque para ser comerciante a gente tem que ter feito curso. Então nós podemos oferecer muito mais do que a gente oferece. E hoje as farmácias grandes, hoje o conceito da drugstore, que parece mercado, onde nós temos mix de produto, tem farmácia que vende biscoito, que vende suco, chips, tem farmácia que até tira cópia, tem papelaria. Então nós temos muita coisa para trabalhar, que dá para a gente fazer ações onde a gente consiga agregar. Farmácia é um bom negócio ou não? Vocês acham que farmácia é um bom negócio? Você acha que está abrindo uma farmácia atrás da outra não é um bom negócio? É um ótimo negócio. É uma das indústrias que mais cresce. E a outra coisa que eu falei já para vocês, que todo mundo toma. Então é uma coisa que você toma sempre. Conforme vai passando a nossa vida, mais a gente vai tomando. E qual que é o outro motivo
principal da gente montar? Porque nós somos farmacêuticos. Nada mais natural que a farmácia seja nossa. E que a gente faça a nossa farmácia com a nossa cara. Então, por que farmácia é um bom negócio? Porque nós somos farmacêuticos. Porque tem nichos de mercado para a gente trabalhar. E na Alemanha tem farmácia que ela tem um tipo de home care. É um espaço que ela tem onde as pessoas de idade passam o dia para tomar remédio, tudo certinho. É como se você trabalhasse junto com o asilo, por exemplo. Vocês darem uma assistência para o asilo. Vocês pegam a conta do asilo. Não é só ir lá. Você vai pegar a conta do asilo. E junto com a conta do asilo, o que você vai trazer? Os familiares do paciente que está internado. Então a gente tem muitas ações que dá para fazer. A gente possa colaborar com a saúde de modo geral da população. A gente possa implantar na nossa farmácia. Então os serviços farmacêuticos que estão deixando de fazer, a gente muito pelo contrário começar a fazer muito, falar muito do que nós fazemos e a gente saber fazer. Então a gente precisa ter treinamento para fazer. Os MIPs, como eu falei para vocês, ele está sendo tirado de dentro do balcão, nós não damos mais contato com esses medicamentos e está sendo colocado para fora. A pessoa pega a sua livre espontânea vontade quando ela quiser e vai embora. Entendeu? Então isso daí tem até pós-graduação, como eu falei para vocês, tem especialização e prescrição para vocês. Você pode abrir um consultório, uma plaquinha, o seu nome e você vai prescrever. E as vendas aí eles não dão atenção para isso. Eles colocam lá para fora. Então, é uma coisa que dá para a gente trabalhar muito assim. Outra coisa, eu falei para vocês, sempre está aumentando o cliente. Nasceu gente, está aumentando o cliente. Quanto mais essa pessoa vai vivendo, mais ela vai precisar. E o mix de produto também. Se a gente consegue pegar uma licença para fazer conveniência, não sei se você já foram para o Nordeste, mas já vi ter carvão dentro da farmácia. Então você abre um mix enorme. E o que a gente precisa para que farmácia seja realmente um bom negócio, gente? A gente precisa de um planejamento. O que essa foto fala para vocês? Aqui nós temos uma coisa que já foi planejado aqui, tem uma estrutura, vai passar um trenzão forte e vai chegar no seu objetivo. Aqui a gente não sabe a profundidade da água. E se ela for rasa? Só vai passar um barquinho. E se tiver uma cachoeira lá na frente? Então a ideia nossa é passar um planejamento para vocês, onde facilite a vida de vocês. Você já passe, vocês sabem os passos de quem já passou. Vocês possam pular os passos, vocês possam não errar mais. Então a gente fez um roteiro de 9 fatores, que é uma sequência, tanto na hora de você comprar uma farmácia, quanto você montar uma farmácia. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é descobrir o ponto, as características do ponto. Que o ponto é importante. O ponto, você quer montar, por exemplo, uma farmácia de hormônios, onde você vai trabalhar com médicos. O ponto é importante. Agora, você vai trabalhar com uma farmácia comum, é muito importante. Então, primeiro, a gente tem que saber que tipo de farmácia que a gente vai montar. Então, a primeira coisa, a gente vai ver o ponto, achou o ponto, a documentação. A documentação, e quando a documentação está pronta, nós vamos procurar os móveis e nós vamos procurar um software. E a documentação ficou pronta, nós podemos comprar, fazer compras, certo? Nós fazendo compra, então temos que montar uma equipe. Mas equipe, gente, eu não estou falando de equipe de 10 funcionários. A equipe é eu, o balconista e o entregador. Só que todos têm que ter um treinamento. O boy tem que ter o entregador, porque o entregador, ele é a farmácia na casa do cliente. O cara que vai fazer injeção na casa do cliente, ele é uma pessoa importante, ele tem que ser treinado. Ele está entrando na casa. E ele vai passar para as pessoas o que você tem na farmácia. Se o cara tem conhecimento, se ele sabe fazer a aplicação, se ele não sabe. Então isso daí, o treinamento é muito importante. E o marketing para a farmácia, como que você vai fazer a farmácia ficar conhecida? E a administração. É muito importante a administração, você saber trabalhar com o seu dinheiro. Então, a primeira coisa, como que a gente vai escolher o nosso ponto? Que tipo de farmácia que a gente vai trabalhar?
A gente vai trabalhar numa cidade pequena, vai trabalhar numa cidade grande, a gente está procurando um ponto no shopping, que a gente tem mais dinheiro, a gente vai no mercado, o tipo de farmácia que tem, porque tudo vai falar em dinheiro. Se você gasta muito aqui, vai faltar dinheiro ali. Então, o que é importante na hora da gente escolher o ponto? Essa foto, por exemplo, desse ponto para aluguel, o que ela mostra para vocês? Para você, Roberto, uma coisa óbvia que ela fala para você. Óbvio, você está vendo o número 316? É importante ela ser no começo da rua? É importante ela ser no final, no meio? Ela tem degrau aqui, acessibilidade. Aqui, ó, você pode ver que tem. Agora, se tivesse 5, 6 andares, degraus, é outra coisa. Essa aqui, por exemplo, não podíamos fazer uma vitrine para colocar todos os nossos produtos em promoção. E quem sabe tinha um ponto de ônibus ainda aqui, que as pessoas estão esperando o ônibus, vendo a sua promoção, certo? E outra coisa, o aluguel do imóvel. O que o aluguel fala para vocês? O aluguel vai falar do ponto de equilíbrio da empresa. O aluguel vai entrar no custo fixo. Então é muito importante vocês verem o aluguel. Que o aluguel vai dar um norte para vocês. E na documentação. Nós achamos o ponto, achou o ponto legal, a documentação. Uma das coisas que a gente precisa ver se na vigilância sanitária o ponto se adequa. Pintura, piso, banheiro. Então isso nós temos que ver, porque se tiver que fazer uma reforma, vai entrar no custo inicial do seu capital para você fazer uma reforma. Então isso também é importante a gente ver. Quanto menos reformas nós tivermos, mais dinheiro vai sobrar para comprar medicamento, que é a nossa ideia. Por exemplo, a documentação entre município e estado leva de 60 a 90 dias. Será que a gente não consegue negociar essa carência? Ficar esses 2, 3 meses sem pagar? Será que a gente não consegue negociar, se não conseguir essa carência, um aluguel menor nos primeiros meses? Tudo são coisas importantes que a gente pode negociar na hora que for abrir o negócio. Você já fez o contrato de locação, o que a gente vai fazer agora? O contrato social. O contrato social é o quê? É a firma no papel, onde vai constar os sócios. Sócio é uma coisa complicada também, você lidar com gente. Sócio é igual casar, é mais ou menos que pagar. É bom tempo que você vai ficar, você tem que viver bem. Muitas vezes você vive mais tempo com o sócio do que com a esposa. Então, a escolha do sócio. E quanto que a gente vai gastar para montar a farmácia ou para comprar, que é o capital social da empresa, que a gente vai ter que pôr também no contrato. Então são tudo coisas importantes que a gente tem que ver antes de começar o negócio. Bom, a documentação está rolando, então o que a gente vai fazer? Comprar os móveis. O que é o layout? O layout é a nossa identidade, a identidade da farmácia. Com que cara que a gente vai querer na nossa farmácia? Como que a gente quer? Para ficar essa, e outra, não pode só ter diferença na cara, né, gente? Tem que ter diferença no conteúdo lá dentro também. Então, para quando a pessoa olhar na frente e falar assim, essa farmácia aqui eu conheço, esse aqui o pessoal é tal. Tem que fazer ela diferente também. Ó, essa plantinha aqui, a gente olhando de cima para baixo, certo? A gente vê aqui, por exemplo, estacionamento. Uma coisa que é importante a gente ver. E hoje, se não tem estacionamento, dependendo da cidade, do bairro que você vai trabalhar, é complicado. Então aqui, ó, tem a área de atendimento, certo? E aqui as salas de apoio. Ó, aqui tem uma balança. Eu, por exemplo, eu acho legal a gente colocar a balança aqui. Por quê? Os clientes vão começar a entrar e se familiarizar com a nossa farmácia. Enquanto que nós colocamos aqui, a pessoa entra. Aqui não. Ela vai vendo a perfumaria, ela vai se familiarizando com os funcionários. E isso que vai criar a clientela. Então nós temos que aproveitar o que nós temos para facilitar a vida do cliente também. E quanto que a gente vai gastar para mobiliar essa parte das salas de apoio? O que a vigilância sanitária exige da sala de aplicação?
como que a sala tem que ser. Se você for usar insulina, você tem que ter uma geladeira. Então, isso daqui nós vamos passar para vocês nos mínimos detalhes que vocês precisam fazer. E a sala de atendimento, que é a sala onde a gente mais vai investir, porque é a nossa sala de visita, né? É onde o pessoal fica, onde o pessoal mais vê, é a sala de atendimento, e é a maior. Tem farmácias que chega a ser 70%, 80%. Aqui está trabalhando uma faixa de 40%. Que é onde a gente vai expor todos os produtos nossos. Quanto mais produto a gente puder, melhor. E os produtos precisam ter uma organização. Ó, falei para vocês que eu fui para a Alemanha. Olha como eles guardam o medicamento lá. Parece um cofre. Vocês verem como a farmácia de lá é diferente da nossa. Eles saem metros para dentro. E a indústria é tão boa que eles deitam os xaropes e os líquidos e não vazam. Se a gente deitar qualquer coisa aqui, em 2 dias não está vazando. Então a qualidade deles é muito diferente da nossa. No software, a gente falou até atrás que era drugstore, hoje parece um mercadinho, né? A gente poderia usar o software de mercado, por exemplo. O software de mercado vai dar entrada, dar saída, vai falar para vocês qual é o produto que mais vende, qual é o produto que menos vende. Pode até ser que dê para colocar data de validade, onde você acha. Você acha que dá para usar? Não dá, gente, porque o nosso preço é tabelado. Então o que a gente precisa? Um software de confiança. Porque as atualizações sejam automáticas, que você não precisa ligar, que você não precisa conversar, que seja automático, que seja um software leve, para você não ter que comprar máquinas grandes, que consiga administrar a sua empresa num clique. Então é muito importante, na hora que vocês procurarem o software, vocês procurarem um software que seja parceiro, que ajude vocês. Nas compras, gente. Compras é um capítulo à parte na hora do negócio. Porque uma grande parte do seu lucro vai ser devido a uma boa compra. Se você compra caro, muitas vezes você não consegue repassar. Agora, se você faz uma compra bem feita, você tem margem para você trabalhar. E a compra é a nossa arrancada. Principalmente para quem vai montar a farmácia, aquele montante que você vai comprar, ele pode ter um diferencial já no início muito grande. Mas mesmo que não seja na primeira, você sabendo fazer uma compra, para a gente começar a ganhar dinheiro. É a arrancada para a gente ganhar dinheiro. É a arrancada para você se capitalizar. Uma coisa que acontece muito, que a gente vê, principalmente quem está abrindo farmácia nova e não tem muita ideia do que está fazendo. Pega um distribuidor mal intencionado, o cara empurra o estoque inteiro com um vencimento muito próximo. Eu já vi gente abrir e quebrar com 6 meses. Entendeu? Você tem que saber fazer as compras. Então, a gente vê demais. Tanto na primeira compra Sacanagem. quanto nas compras, a gente tem que não agir por emoção, que nem ele falou. Vai na conversa. Não ir na conversa. Nós temos que procurar parceiros. Quem é o parceiro que a gente vai conseguir? Então é importante a gente procurar isso. Para que a gente. Que a tendência de quem está começando o negócio é se empolgar, né? Ah, que legal. E vai Então. na onda do vendedor, quando ele estiver lá, Eu já passei por isso. ele dobra. Quando eu abri a primeira farmácia, se não fosse o meu funcionário falar assim, meu, segura a onda aí que nós vamos escolher isso aqui, os caras só falam que vende tudo. Não, isso vende muito, pega isso daqui. Eles sabem que a gente é novo, que não tem experiência, aí você vai ficar com coisa lá que vai ficar 2, 3 anos sem vender, e coisas que você precisa já acabou no primeiro dia. Certo? Então é necessário que a gente use a cabeça para comprar. E se possível a gente fazer compra segmentada. A gente vai conseguir fazer o ticket médio nosso aumentar demais. Isso. E a equipe? Eu falei para vocês, não é 10 funcionários. Se a gente vai contratar 2 funcionários, não é fácil você contratar com gente. Então a gente precisa do quê? Fazer uma boa entrevista. Como que você vai conversar com essa pessoa para você tirar as informações que você precisa? Porque tanto quanto sócio quanto funcionário, muitas vezes você fica mais tempo com a sua família. Como que esse funcionário é? Como que ele age? E você ficar trocando de funcionário queima muito a gente. Então é importante fazer uma boa entrevista
a gente armar um salário para eles, montar um salário bom, para que fique naquele ganho-ganho. Quanto mais ele ganha, mais você ganha. O funcionário valorizar a empresa, porque você paga pouco, a hora que ele puder, ele sai da empresa. Então tem que ser ganha-ganha. Você ganha e o funcionário ganha também. E para quais funcionários que a gente vai pagar comissão? E como será essa comissão? Todos vão ganhar ou alguns? Quem que merece ganhar? Quem que a gente vai disponibilizar isso? Isso é importante de saber também. E as normas da farmácia, né, gente? A gente tem que passar. Chegar no horário. A gente pode até criar um sistema, colocar um valor que se a pessoa chegar todo dia no horário, ele ganha a meta dele é chegar no horário, ele pode ganhar um a mais. Aí você vai formatando o salário dele conforme ele vai trabalhando e vai trazendo resultados para você. Porque uma equipe, que nem um time de futebol, tem que funcionar que nem um time. Cada um tem a sua função, só que todo mundo tem o mesmo objetivo. Quem que é a defesa na farmácia? É o dono, que não vai deixar dar prejuízo, ou o farmacêutico, que seja o dono, que não vai deixar levar prejuízo, e vai fornecer medicamentos, fornecer produtos para a equipe. Quem que é o meio de campo? O entregador, a caixa, o perfumista. Quem que é o pessoal da frente? Os vendedores. Por exemplo, na hora do pico, todo mundo ajuda os vendedores. E depois volta para a sua função. Porque a ideia é cumprir a meta do atendimento. A gente entra muitas vezes numa farmácia, tem 3, 4 conversando, não tem um lá atendendo. A gente tem que treinar os nossos colegas para que eles possam ajudar também. Mas isso tem que dar treinamento. Aí, gente, vou mostrar para vocês um exemplo de um trabalho de equipe. Vamos chegando a 6 minutos do primeiro tempo. Já deu para ver o desenho tático da partida. Desenvolva, PVC. O Corinthians joga no 4-2-3-1 com o Pedrinho. Olha o Pedrinho. Vai embora o Pedrinho. Parte para cima o Pedrinho. Segurou. Tentou o Romero de cabeça. Gol! É do Corinthians! Ángel Romero de Cuca, legal! Ele é o rei da Arena Corinthians! Ele é o artilheiro da Arena Corinthians! Ele é o novo xodó da torcida do Timão! Ele é fera! Ele sabe o caminho do gol! O Pedrinho domina com uma categoria impressionante! Segura! Vê a passagem! Na cabeça do... Vamos chegando a 6 minutos do primeiro tempo. Já deu para ver o desenho tático da partida. Desenvolva, PVC. O Corinthians joga no 4-2-3-1 com o Pedrinho. Olha o Pedrinho. Vai embora o Pedrinho. Parte para cima o Pedrinho. Segurou. Tentou o Romero de cabeça. Gol! É do Corinthians! Ángel Romero de Cuca, legal! Ele é o rei da Arena Corinthians! Ele é o artilheiro da Arena Corinthians! Ele é o novo xodó da torcida do Timão! Ele é fera! Ele sabe o caminho do gol! O Pedrinho domina com uma categoria impressionante! Segura! Vê a passagem! Na cabeça do... O que vocês viram na Copa de 2014. Que foi o quê? Aquela turminha que foi jogar lá. Porque eles não tinham união. Eles não formavam uma equipe. Eles não podiam ter tomado de 7 anos. Podiam perder de 1-0, 2-7. Eles não tinha nada. Então é uma turminha. E como que a gente faz para não ter uma turminha e sim uma equipe? A gente precisa de treinamento. Então temos que treinar os nossos funcionários e nós também. Fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização, focar na nossa profissão. Dinheiro vai vir junto. Se você fizer um trabalho, ele vem junto. Então, o primeiro treinamento é a gente se colocar direito, a perfumaria nos lugares deles. Você lembra ali atrás que eu falei da balança? Tirava a balança lá na frente e colocaria lá no fundo? Quem que usa a balança? Quem que mais usa a balança? São os bonitinhos assim. Então o que a gente colocaria para ajudar as pessoas? Os
gordinho, o que você vai colocar? Chás e shakes perto da balança. Os pessoal de academia, por exemplo, que gosta muito de pesar, suplementos. Então o cliente chega, que mais usa, você já vai ver uma parte aqui e uma parte aqui. Então todo lugar tem um lugar certo. Tem onde colocar, onde a gente consiga ajudar o cliente a achar os produtos. Estratégia. Oi? Estratégia. Isso. Por isso no mercado a cerveja fica perto da fralda. Ah, por causa dos pais. A mulher morre de comprar Cerveja já fralda, vai já vê a cerveja e leva. O layout dos medicamentos. Por que a gente vai colocar os MIPs, o OTC lá fora? Por que a gente não pode colocar ele aqui dentro? E a gente conseguir fazer uma boa venda com o medicamento atrás, onde o cliente vai apontar, eu quero aquela colistina. Mas antes dela pegar, vai passar por você. E você vai dar a orientação. Como que a gente faz para guardar o medicamento e saber para que ele serve ao mesmo tempo, principalmente para quem está começando? E os treinamentos que eu falei para vocês já dos serviços farmacêuticos, que a gente precisa fazer, e treinar, a gente treinar tanto os funcionários quanto a gente a dar a orientação. Qualquer medicamento sempre dá orientação, porque na nossa rotina, na vida da nossa farmácia, não é igual a farmácia que vocês estão trabalhando. Tem aquele monte de gente, essas redes. Não, a gente tem tempo, essa é a diferença da farmácia. Então tem mais tempo para a gente desenvolver essas atividades. Então, orientação, vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, colistina. A pessoa está com gripe e vê propaganda na televisão de colistina. Ele pega, chega na farmácia, a farmácia também já colocou o remédio lá fora para ele pegar lá fora. Ele estava com gripe, pegou a colistina, que tinha um descontão que fica lá fora, pegou e foi embora. Só que ele não sabia que ele tinha uma hérnia de hiato ou ele tinha um problema no estômago, uma gastrite. Aí ele toma um remédio para a gripe, arrumou uma dor de estômago, que ele vai ter que comprar um remédio para dor de estômago e trocar o remédio da gripe. Então você vê que você troca desconto, que você acha que fez desconto, no fim você gastou muito mais, porque faltou o quê? Orientação. É essa orientação que é a nossa ideia de a gente mudar o foco. A gente sair um pouco do comércio, a gente não vai deixar de fazer compras boas, mas a orientação ser muito forte na nossa farmácia. Orientação prática. Por exemplo, Polaramine. Isso dá um sono, gente. E quem é sensível, toma uma Polaramine de 6, chegou na esquina, isso dá um sono. Tem gente que vai dirigir e não consegue dirigir. Então, isso é orientação. É a nossa função lá dentro dos farmacêuticos. Está na nossa raiz, na nossa origem isso. Então, voltando a falar, a gente tem muitas ações para fazer com os MIPs. É muito importante, dá para a gente trabalhar bastante e é um dos medicamentos que mais vendem, são esses medicamentos. E geralmente não é uma indicação, a orientação não é uma orientação complicada, são orientações simples, que a gente vê no dia a dia. Mulheres que tomam Buscopan composto, a dipirona, baixa pressão, ela passa mal, você já orienta, não tome Buscopan composto. Então isso são coisinhas simples que dá para a gente fazer um bom trabalho. O marketing. O que é o marketing? O marketing é uma palavra inglesa de origem latina que se relaciona com vendas, com o mercado. Então ele fala sobre o mercado, sobre a mercadoria. Como que as pessoas vão saber que a nossa farmácia está existindo, como que as pessoas vão saber que a nossa farmácia é diferente das outras. Então nós precisamos dos meios de comunicação. Que meio de comunicação que a gente pode usar? Quando você trabalha lá com o pessoal usa, né? Televisão, rádio. Televisão não, mas é pela internet. Pela internet. Tem várias ações que a gente pode fazer com meio de comunicação que são muito baratas, que dá para a gente trabalhar. Só que tem que ser trabalhado, né? Uma delas é o network. O que é o network? Network é a rede dos relacionamentos. É a nossa família, são nossos amigos, o pessoal da caminhada, o pessoal da bicicleta, do futebol, o pessoal da igreja.
São relacionamentos sociais que a gente pode transformar eles em relacionamentos comerciais. Por que a sua tia não pode comprar na sua farmácia? Por que a sua sogra ou a sogra do seu primo, os seus amigos não podem comprar? E o que a gente precisa para fazer essa transformação? A gente precisa de conhecimento e empatia. Porque comércio, se você não for simpático, você está lascado. Então o que a gente precisa? Treinamento. A gente consegue fazer isso. Quando você consegue ter conhecimento e empatia, o que você vai passar para as pessoas? Confiança. Você passou confiança, as pessoas vão ligar para você, olha, fui no médico, o médico passou tal coisa, você acha que tá bom? Então isso é uma coisa que vai acontecer muito com vocês quando vocês passam confiança para as pessoas. Então, quando você vai comprar uma farmácia, você vê um anúncio de uma farmácia, o que você faz? Você vai lá e compra, beleza? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Conhecer a farmácia. E como que a gente vai conhecer a farmácia? A gente pode usar a mesma técnica de montar. O ponto é legal? A documentação está boa? Os móveis. É novo? É velho? Dá para usar? Não dá para usar? E também informações. O cara vai falar para vocês, eu quero tanto, mas a farmácia vende tanto, tem isso, tem aquilo. Aonde que vocês vão buscar a comprovação dessas informações? Quais as informações que são importantes para vocês saberem? Quais e onde buscar? Então são coisas importantes antes de você fechar um negócio. E o levantamento do estoque? O levantamento do estoque vai ser igual a você fazer uma compra com um produto novo? Então são coisas que vocês têm que observar esse estoque antigo que a pessoa tem. E outra coisa, os funcionários. Vocês vão ficar com os funcionários ou vocês vão dispensar? Se for dispensar, quem que vai arcar com a herança dos anos que ele trabalhou? O passivo trabalhista seria. Então são coisas importantes que a gente tem, porque quando se a gente erra, tudo aquilo que você perder, que você economizou, você perdeu. E se você emprestou do pai, da mãe, você vai perder o quê? Então é muito importante na hora de comprar uma farmácia, a gente ver, analisar bem antes de fechar o negócio. Agora a gente vai falar sobre administração. Quando a gente fala de administração, a gente fala sobre o quê? Sobre dinheiro. Como que a gente vai ganhar dinheiro e como que a gente vai investir. Certo? Como que a gente vai guardar o nosso dinheiro? Como que a gente vai trabalhar o nosso dinheiro? Isso é muito importante. Porque muitas vezes, na hora que vocês abrirem, pode ser muito fácil entrar dinheiro, começa a entrar, mas a gente tem que saber muito o que fazer com o dinheiro. Senão a gente perde dinheiro muito fácil. O dinheiro não aceita desafio. Vocês podem até brigar com o seu primo, com a sua sogra, falar um desaforo para ela, mas enquanto depois de 6 meses vocês fazem as pazes, o desaforo vai dinheiro, vocês fazem um mau investimento, não volta mais. Se for seu, tá bom. E se for dos outros? Você além de perder a credibilidade, nunca mais você vai prestar dinheiro para você. Né? Então é muito importante a gente saber como a gente cuida do dinheiro. Na parte empresarial, a primeira coisa que a gente precisa saber, uma das coisas que a gente precisa saber é o capital. Quanto que vocês vão investir na farmácia para montar, ou quanto vocês vão pagar da farmácia, ou quanto vale aquela farmácia. O cara quer 200 mil, vocês vão lá ver que vale 50. Então, você pode até pagar os 200, mas você sabe que lá dentro só tem 50 mil. Isso é muito importante antes de a gente fechar o negócio. E o que a gente faz na farmácia para gerenciar o negócio? Quais são a nossa rotina? Da hora que a gente chega na farmácia até o final do dia. Quais são as ações que nós desenvolvemos na administração? Isso é importante para vocês aprenderem antes de mexer com abrir a farmácia. Associativismo. Isso é o futuro nosso. Porque se vocês imaginarem que todos aqui
estivessem prontos para abrir uma farmácia. Vocês imaginam o valor das coisas? Essa cadeira, por exemplo, se você comprar uma cadeira, ela custa tanto. Se vocês comprarem 30 cadeiras, o preço vai ser muito menor. Se vocês, isso tanto na compra quanto na propaganda, por exemplo. Se vocês querem colocar uma propaganda numa televisão, custa 20 mil. Para um é muito, mas para 50 cai para 400. Não dá para colocar? Então, o associativismo é uma coisa assim que por nossa realidade das farmácias pequenas é o que há, que vai ajudar muito a gente a crescer em todos os sentidos. E a filial? E quando que nós vamos estar prontos para abrir nossa segunda loja? A gente tem que estar pronto. Não é? Eu acho. Não é porque um parente meu falou que tem um ponto legal que eu vou montar. Tem que estar preparado. Se uma filial, ela pode ser um foguete para cima, ou ela pode ser uma âncora, que vai te afundar. Você está com uma farmácia boa, você não se cuida com a filial, então a gente tem que estar preparado para montar uma segunda loja. Bom, capital se divide em capital inicial, que é o capital que vocês vão usar para comprar a loja ou para montar. E o capital de giro, o nome já está falando, é o capital que a gente precisa para rolar a empresa. Precisa. Vocês montar coisa, vocês comprar sapato menor do que vocês precisam, acaba não dando certo. Então vocês têm que ter o capital até o momento que ela começar a dar lucro para vocês se manterem. Não tem coisa pior, você desesperado, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar boleto, você vai refletir isso no seu atendimento. A pessoa pediu um desconto e fala, desconto, eu estou devendo tanto, tem desconto. Então o que a gente tem que estar? Bem, a gente tem que estar tranquilo no nosso negócio, a gente tem que estar preparado para passar o tempo até, né, começar a andar. Então é importante a gente saber o custo fixo que você tem na sua loja, custo variável, para você ter ideia de quanto você está ganhando. Porque muitas vezes fica entrando dinheiro, sabe? E você acha que você está ganhando, mas na verdade você não está ganhando. Você está fazendo só rolo. A hora que dá uma parada é igual virante. É dinheiro que entra e sai. A hora que dá um problema, você percebeu que você não tinha dinheiro, estava só. Então a gente tem que saber quanto que a gente lucra, qual o lucro, quanto cada produto nos dá de lucro. Produto por produto. Isso é muito importante. Bom, na administração pessoal, gente, aqui está o divisor de águas, a separação de meninos e homens, de meninas e mulheres, que é como a gente vai levar a nossa vida. Porque nós temos que ser proativos, nós temos que diferenciar dos outros. E como que a gente vai ser proativo? Como que a gente diferencia um farmacêutico do outro? Conhecimento. Então, independente da sua farmácia, de você não ter farmácia, invistam na carreira. Façam uma especialização. Principalmente, que eu falei para vocês, não adianta vocês fazerem uma especialização que vocês não vão usar na farmácia. Legal você fazer uma especialização, você terminou a especialização, você já coloca em prática. Você veja retorno. Os clientes vejam o retorno dessa pós-graduação. Por isso que é importante. E outra coisa também que a gente pode ser proativo no nosso trabalho. A gente tentar aprender o máximo dentro dessa empresa. Porque toda empresa ela tem um monte de coisa para ensinar a gente. Então é importante a gente focar mais no nosso conhecimento e na época que a gente estiver planejando montar, não se preocupar tanto. Você queira aprender, nem que seja que você trabalhe mais, com salário menos, você vai passar só um tempo. Você trabalhar como se fosse um estágio. Quando você acaba a faculdade, você fazer um estágio remunerado, onde você esteja lá para tirar conhecimento daquele lugar. Você investir, porque você vai aprender lá para a Zona Sul. Ou você vai ver coisa errada lá que você não vai fazer no Sul. Você está aprendendo. Porque quando você montar a sua farmácia, você vai trabalhar com o quê? Com prolabore. Não é mais salário. O salário é uma coisa padronizada, que você fechou e é aquilo. O prolabore não. Você tem a liberdade de falar
quanto você vai gastar com alimentação, quanto eu vou gastar com o meu transporte, se eu vou de ônibus, se eu vou de metrô, se eu vou de carro, quanto eu invisto na minha alimentação, quanto eu invisto na minha casa. Você vai falar. Só que o que a gente precisa? Liberdade com responsabilidade. A gente tem que saber a diferença entre gastar e investir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tem que saber disso, que é muito importante, porque é aqui que a gente se perde. Não se perde achando ponto, se perde aqui. O que a gente precisa? De disciplina. Isso é importante. Você ter disciplina para você lidar com o seu dinheiro. Porque se você tiver disciplina, a gente consegue, não vou falar para você prever, a gente não tem uma bola de cristal, mas a gente consegue ver o nosso futuro. A gente consegue prevenir o nosso futuro, fazer uma previdência para quando chegar o futuro, a gente ter condições de ter tranquilidade. Então o que a gente precisa? De planejamento. É importante vocês se planejar antes. O dinheiro que eu tenho, eu não consigo fazer. Então não consegue, não comece. Porque a probabilidade de dar errado é muito grande. Porque o tal do capital de giro é muito importante no Brasil. Bom, gente, conclusão. A gente comprando ou montando uma farmácia, o que uma farmácia, para a farmácia atingir o nosso público, o que ela vai precisar? De visibilidade. Se você tiver uma farmácia escondida, você vai gastar muito mais em marketing do que se você tiver uma farmácia com uma boa visibilidade. E nós precisamos do quê? Que essa farmácia tenha uma identidade, seja nossa, com a nossa cara. Para quando a gente for fazer o nosso marketing, a gente passa que nós temos uma equipe que consegue desenvolver um atendimento personalizado. Porque se você consegue desenvolver um atendimento personalizado, você vai fazer uma venda saudável. O que é uma venda saudável? Quando a gente ganhe e o cliente não volte. Você ganha dinheiro e o cliente ganha o que ele foi buscar, saúde. E aí você consegue manter esse cliente. Aí é uma venda saudável, porque não adianta a gente ter uma venda enorme, uma margenzinha minúscula, que a gente mal consegue manter a nossa empresa. A empresa ela tem que viver bem, tem que ganhar, tem que ter lucro. E aí com uma boa administração, o que a gente vai conseguir? Ter uma farmácia de referência. Uma farmácia diferente do que nós temos hoje, que só é dispensação que nós temos. E o que vai dar, gente, nesse círculo, nessa roda, o que vai dar velocidade do nosso movimento? A nossa energia, ou o dono do caso. E é essa energia que vai dar. Se você é um cara desanimado, o negócio vai. Você tem que botar energia, a gente tem que estar preparado para o nosso negócio. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, tenham aberto ou tirado algumas dúvidas, ou criado bastante dúvidas na cabeça de vocês, para vocês entenderem como funciona.